Olha aí, né, pessoal? Ninguém mais acredita na meta fiscal do governo Lula, aquele déficit zerado, ninguém leva isso a sério. Todo mundo está fazendo suas próprias projeções, o governo está projetando, o mercado está projetando também. Só o Fernando Haddad que ainda acredita nessa lorota, né? Mas olha só o que o Lula disse a esse respeito, escancarando totalmente o seu descompromisso com meta fiscal, né? Responsabilidade fiscal e Lula na mesma frase não batem, não combinam realmente. E ele disse o seguinte, né, que se não der para cumprir o déficit zero esse ano aqui, ótimo também. É a tranquilidade de quem tem aí o arcabouço fiscal, dando toda aquela mamata, aquela tranquilidade para o presidente da República agir com irresponsabilidade fiscal, sem medo de impeachment, sem medo de ter qualquer tipo de problema real para ele nesse sentido. Então vamos ver aqui mais uma vez um novo sincericídio do Lula aqui, falando para uma rádio lá, a Rádio Itatiaia, né? Isso, né? Durante a visita dele lá para Minas Gerais, escancarando o fato que todos nós já conhecíamos. Lula não tem qualquer tipo de responsabilidade fiscal, não está nem aí para esse tipo de assunto. Então vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, Lula tá de passagem por Minas Gerais, encontrou com o Romeu Zema ali e tudo mais. Romeu Zema foi vaiado pela claque. Enfim, nada de novo no front, mas ele deu uma entrevista para a Rádio Itatiaia, então, hoje, dia 8 de fevereiro, né, uma rádio muito conhecida, muito famosa ali em Minas Gerais, e ele afirmou o seguinte, né, sobre a questão do superávit aí, do déficit zero. Ele falou superávit zero, mas enfim, uma questão equilibrada, balanceada, nem para baixo, nem para cima, que é a meta que o governo apresentou dentro da proposta de orçamento para esse ano, que foi aprovada pelo Congresso, sancionado pelo Lula. Ou seja, a coisa realmente está vigorando dessa forma aí, é o compromisso do governo para todos os efeitos. Mas olha só o que ele disse. Se der para fazer superávit zero, ótimo. Se não der, ótimo também, que maravilha, né? Imagina você ter uma meta fiscal que é assim, se você conseguir atingir ela, beleza. Mas se você não conseguir, tá beleza também, tranquilo, não dá nada, não te dá problema, não tem absolutamente nenhum tipo de repercussão. Assim é fácil você gerir o que quer que seja, né, meu amigo? Se fosse assim na sua casa, nas suas contas particulares, imagina que tranquilidade que seria, né? Então, ele diz aqui, né? Aqui no Brasil, de vez em quando, se inventam umas histórias, umas manchetes babacas, sabe? Pois é, né? Olha, babaca mesmo é as coisas que o Lula fala, sem dúvidas, né? Então, de fato, o Lula falou que se incomoda quando essa questão fiscal surge na pauta nacional, porque ele falou que a dívida dos Estados Unidos e do Japão já ultrapassou aí 100% dos PIBs, né? Claro que o Brasil tem uma economia sólida como a dos Estados Unidos e como a do Japão, né? Um país tão rico quanto esses aí, sem dúvida, né? Um país com uma estrutura muito maior, uma moeda forte como o dólar, com certeza dá para comparar que é uma beleza o Brasil, principalmente com os Estados Unidos, né? Mas, falando isso aqui, tratando a coisa nesses termos, o que o Lula está querendo dizer no final das contas, né? Está querendo dizer aqui, por óbvio, né, uma coisa evidente, que ele vai trabalhar para aumentar a dívida pública, porque está na faixa de 70% hoje, aí, 70 e poucos por cento, alguma coisa assim. Então, o Lula faz uma conta simples. Estados Unidos já tem mais do que 100% do PIB de dívida, vamos subir mais uns 30% aí no meu governo, porque tranquilo, Estados Unidos não faliram, o Japão não faliu, por que o Brasil vai falir também, né? Olha o nível de psicopatia econômica do cara, é impressionante realmente, né? E aí ele segue dizendo, essa é uma discussão que de vez em quando aparece e eu não gosto, porque você gasta o quanto você arrecada. Como assim, Lula? Você gasta o quanto você arrecada? Você fez isso no ano passado? Aquele déficit ali de 200 e poucos bilhões de reais? Isso aconteceu no ano passado? Você gastou o que foi arrecadado? É isso? Essa é a previsão? Essa é a ideia, né? E ele diz, se aumentar a arrecadação, a gente tem mais dinheiro para gastar. Se diminuir a arrecadação, você vai diminuir o que você tem para investir. Essa é a lógica, né? Realmente seria muito bom se o Lula, ou qualquer outro presidente, é claro, seguisse essa regra de fato, né? Tem dinheiro, gasta, não tem, não gasta. Seria tudo muito melhor se as coisas acontecessem assim, porque é o jeito que eu faço, o jeito que você faz também, né? Por que com o governo seria diferente?
Mas a verdade é que, conforme o pessoal aqui do Poder 360 pontua, já em outubro do ano passado, o Lula tinha afirmado que seria muito difícil para o governo dele cumprir a meta fiscal de 2024, porque o mercado financeiro seria ganancioso demais aí, e coisas do tipo, e que ele não queria começar o ano cortando dinheiro de obra, nem nada disso. Eleições estão aí, né? A coisa realmente pode ser muito favorável para o PT se o Lula gastar dinheiro à torto e à direito. Então, na verdade, né, o governo pode apresentar um rombo fiscal sim este ano, sem que isso comprometa a questão da responsabilidade fiscal, porque o arcabouço previu ali a nova regra fiscal, né, que teria de fato uma banda de 0,25% de pontos sobre o PIB, né, que permitiria ao governo fugir um pouco do resultado estipulado para a questão fiscal. Então, o valor ali é zero para esse ano. Não é zero certinho, tem um superávit bem pequenininho ali previsto, mas na prática, em bilhões de reais, é zero. Então, o governo poderia ter um déficit então, de até 0,25% do PIB neste ano. Como a previsão do PIB aqui é de 11,5 trilhões, certamente o senhor Márcio Postman, lá do IBGE, vai trabalhar para chegar nesse número aqui, já que ele vai ter uma nova metodologia do PIB, ou melhor, vai até ultrapassar isso, né? É claro, é bom para o Lula. Então, o governo vai poder gastar aí, ter um déficit de até 28,6 bilhões de reais, sem que isso viole a meta fiscal. Vai estar dentro da meta fiscal ainda, né? Só que todo mundo está projetando muito mais do que esse valor, sem dúvidas, tanto pela comparação com o ano anterior, é claro, né? Também com o que está no orçamento. O pessoal precisa aqui, o pessoal do governo Lula, elevar as receitas em 168 bilhões de reais, algo que não vai acontecer, todo mundo sabe disso aqui, né? E de fato, tem outros problemas também, como a própria questão do aumento de gastos com investimentos e coisas do tipo, a má gestão do governo, enfim, todo mundo sabe que não vai haver uma responsabilidade fiscal genuína, não apenas esse ano, em momento algum do governo Lula. Olha lá 2023 como é que foram os resultados, né? Então, o Lula que falou nessa entrevista também, inclusive, né, que tem uma solução para esse problema aí da dívida pública que é muito simples, né? Não é cortar gastos. Você acha que é cortar gastos, vender estatais para fazer caixa, amortecer a dívida? Você acha que acabar com os ministérios, cortar cargos públicos, vender EBC, propaganda do governo, essas coisas aí, gastar menos dinheiro com o Palácio da Alvorada, levar menos gente para as viagens internacionais, viajar de classe econômica igual o Javier Milei faz? Claro que não, meu amigo. A solução petista é muito boa, né? Extremamente mágica, diga-se de passagem, né? Que é o seguinte, ó. O melhor jeito para diminuir a dívida com relação ao PIB é fazer a economia crescer. Caramba, genial, né? Então é só duplicar o PIB no próximo ano, aliás, esse ano aqui, que a dívida vai ficar pequenininha, né? Olha que legal, que coisa maravilhosa, que solução incrível, né? Como é que ninguém pensou nisso antes? O cara é realmente um gênio aí, ele deveria ter falado isso antes para o Brasil, né? Antes de chegar no atual patamar de dívida. É só fazer o PIB crescer que a coisa melhora, né? Então, ele diz o seguinte: não é jogar a culpa em cima do povo mais pobre e tentar cortar benefícios. Isso não acontecerá em meu governo, né? Então, é interessante frisar aqui o seguinte, que ninguém tá falando isso aqui, né? Ninguém falou pro Lula, corta o Bolsa Família, ninguém falou pro Lula, corta, sei lá, qualquer outro auxílio que tem aí. O pessoal tá falando, corta na carne, diminui a quantidade de funcionários, diminui a quantidade de ministérios, vende estatais, isso dá uma grana violenta vender estatais. Então, tanta coisa para ser feita, o Lula faz crer aqui que não, o mais pobre vai ser prejudicado. Não, o pessoal só não quer que você faça lá o programa Nova Indústria Brasil, lá que é 300 bilhões de reais ao longo dos anos. O pessoal não quer que você faça um novo PAC, Lula, que é mais uma tonelada de dinheiro que não vai servir para absolutamente nada. Se você mexer nessas coisinhas aí, você vai ver que vai sobrar dinheiro, né? Vai ter superávit no final das contas, porque é uma solução, essa sim, mágica e muito eficiente. Corte as despesas, o orçamento vai ficar melhor
É óbvio, né? E principalmente, sim, se a economia crescer, o percentual da dívida vai cair, a dívida vai deixar de ser tão relevante dentro da economia brasileira. Mas para a economia crescer, você tem que cortar impostos, tem que diminuir regulamentações, interferir menos na economia, interferir menos no mercado. Só que o governo Lula está fazendo exatamente o contrário, e é por isso que ele tem tido nos últimos meses sucessivas frustrações na arrecadação, na coleta de impostos, porque a economia está perdendo o seu ímpeto, a sua força. A economia está encolhendo, como já encolheu em outras épocas em governos petistas, né? Inclusive, se você olhar o crescimento econômico dos últimos trimestres de 2023, o crescimento foi traço, muito malabarismo ali numérico para chegar no resultado positivo para a gente não entrar em recessão técnica, porque foi ali crescimento de 0,1% em 3 meses. Meu amigo, isso não é nada, é um país estagnado, né? Então, ele diz aqui que se aumentar a arrecadação, a gente tem mais dinheiro para gastar, e aí é aquela questão que eu citei lá, né, que senão ele vai ter que cortar investimentos e tudo mais. Só que o grande ponto é o seguinte, o que ele está fazendo nesse sentido? Absolutamente nada, ele não liga, ele não se importa para questões fiscais. Por isso que ele fica revoltado, incomodado quando falam isso aí com ele, né? É um absurdo tratar desse tema, eu quero é gastar dinheiro, né? Ele falou isso no ano passado, que ele quer ter dinheiro para fazer obra. Não foi isso que ele disse? Tá aí o compromisso fiscal do Lula, então, o que já nos ajuda a ter aqui, nos ajuda a ter a percepção de fato de como vai ser a questão fiscal em 2024. Se 2023, com teto de gastos, a coisa já foi ruim, com a arrecadação ok por conta do crescimento do PIB, o agronegócio ali e tudo mais, puxando a economia para cima, né? Se 2023 já teve um resultado fiscal terrível, 2024 vai ser um desastre. Arcabouço fiscal, Lula falando isso aqui que não tá nem aí para meta fiscal e todas as traquinagens que ele deve fazer, provavelmente em um ano eleitoral, meu amigo, isso aí é a receita certa, inequívoca, para o fracasso, para a destruição da economia brasileira. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.